mas ela não faz só. A gente só vai para os municípios. O projeto, a Secretaria da Cidade, o Governo do Estado, só entra no aporte se o município faz o seu projeto, leva a Caixa Econômica, aprova e depois é que a Secretaria entra com o aporte financeiro do que der para completar o projeto de vocês. Mas até aí é o município ou uma entidade do município que vai propor. O Estado não chega para dizer, município, eu tenho isso para vocês. Não. A habitação vem da demanda do município para o Estado. E aí, tanto pode ser como a Caixa, o órgão financiador, como o Banco do Brasil. Minha Casa Minha Vida. Se for rural, que a gente chama PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, também. O que a gente tem que começar a pensar, o problema está feito, mas aí, o que é que a gente pode ir fazendo enquanto resolve o problema do terreno? Não sei se eu estou respondendo ou estou trazendo mais problema para vocês. Né? O que eu consigo, nesse momento, dizer a vocês, eu apoio, eu acredito muito quando a família é que busca o seu direito. Por mais que tenha uma pessoa de frente, uma pessoa à frente, mas a pessoa, como cidadã, que deve ir atrás. E elogio muito a vocês, porque estão aqui presentes. E lamento que os outros técnicos convidados do município, né, não estão. Outra coisa também que eu digo a vocês, há uma forma do município fazer os seus cadastros, porque, e limitar, porque assim, para cada projeto tem um número X, ele é limitado o projeto. O município pode adquirir outros projetos do próprio município, mas tem que ter o mesmo fim. Ou eu cadastro 50 ou eu cadastro 80. Não dá para ficar criando casa depois. Então a gente tem que estar atento a esse momento. Então, o que eu queria colocar isso, depois eu fico aberto às perguntas. A Secretaria das Cidades também tem um projeto que vocês já foram contemplados. Claro que vocês já foram contemplados aqui com Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, e aí a dos fogões sustentáveis. Inclusive dos fogões, as foram capacitados para a semana, em breve, está chegando já os fogões para as famílias. Associação do Lameirão, 96 fogões. Pronto, 96 fogões. Então, assim, a partir do momento em que eles procuram, que o município procura, organizado via entidades ou organizado via prefeitura, a secretaria se abre e se prontifica a trabalhar junto com os municípios. Eu gostaria de agradecer, viu, agora assim, primeiro da satisfação que a gente tem de poder receber o apoio, né, de saber que lá na Secretaria das Cidades a gente já temos agora quem procurar, né, eu assim, acredito que eu gostaria só de esclarecer dois pontos. Primeiro, que a demanda hoje das famílias aí, específica em relação à questão do terreno, mas inclusive a própria Prefeitura Municipal de Pentecoste, a partir do momento que realizou cadastros, ela própria já admitiu que existe a demanda habitacional. Se eu não estiver enganado, foram 300 cadastros, né, que foram feitos nesse sentido, e para mim eu fico até surpreso. Eu gostaria até de depois confirmar a informação, porque essa informação de que o município de Pentecoste foi beneficiado com ações do Minha Casa Minha Vida 1 e 2 não é do nosso conhecimento, né? A gente, inclusive, gostaria até de aprofundar essa informação e também até de perguntar se necessariamente apenas o município pode manifestar a intenção no sentido de procurar a Secretaria de Cidades com um projeto. Por exemplo, se a Câmara Municipal de Pentecoste pudesse chegar até a Secretaria das Cidades levando projetos, se alguma outra entidade, associações, associações, sindicatos, associações sindicais.
Bom, eu gostaria de agradecer novamente, viu, doutora Guaracimeira? Gostaria agora de facultar a palavra à doutora Luísa Perdigão, que no momento ela atua como diretora do Instituto de Planejamento de Fortaleza, no Implanfoi, que tem trabalhado muito essa questão de habitação de interesse social. Né? Já agradecendo antecipadamente a presença. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa, ao Beneval, Nogueira Chaves, da Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais, o gabinete do governador Camilo Santana, a Guaracimeire, socióloga da Secretaria das Cidades, ao Carlos e a Francilene Carneiro, o Carlos, advogado do MST, a Francilene Carneiro, militante, ativa. Agradecer, Francilene, a sua vinda ao Sentimento Ecoche, é de grande valia e grande importância para a gente estar acompanhando esse processo. E aos vereadores, Manuel Forte e Daniel, parabenizar o Daniel pela iniciativa de abrir essa audiência e essa discussão tão importante para o município de Pentecoste. Quero lamentar a ausência dos seus outros pares, porque isso é uma discussão importante para o município, e também a ausência de representantes do próprio Ministério Público, onde existe um termo de ajustamento de conduta, e também da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Tá certo? Bom, dito isso, gente, eu queria fazer aqui um pouco de reminiscência aqui, um pouco dessa história que a gente está aqui, e fazer uns agradecimentos. Eu queria agradecer ao Fabiano, certo? Porque quando essa luta começou, Francilene, foi o Fabiano, que é filho do nosso querido Zé das Legnas, está aqui, Zé da Legnas está aqui, que é um menino também que militou durante muito tempo no MST, militante do MST, e quando a gente se viu aperreado aqui, e foi quem procurou o MST, eu fui junto com ele lá, e eu queria agradecer ao Fabiano, pedir uma salva de palmas para ele, porque sem ele esse jogo é muito ao doutor Dório Santana, que no dia que nós fomos ao MST foi quem ligou, nós ligamos ao doutor Dório, o doutor Dório ligou ao Acrísio, o Acrísio recebeu, eu não subi, porque entendi que isso não é uma luta política, embora eu entenda que seja uma luta de política pública, tá? Eu não quis me meter nisso, todo mundo sabe da minha história aqui, certo? Que eu fui candidata a prefeita, tá certo? Que fui candidata derrotada na eleição passada, então eu deixei que as coisas acontecessem pela via da institucionalidade, tá certo? Dos movimentos certos, que era o movimento social do Sem-Terra, que hoje também atua no movimento urbano do Sem-Terra. Então eu quero parabenizar o MST por essa força que ele tem dado ao Brasil no campo da luta do direito pela moradia e do direito eu também queria fazer uma saudação especial, em nome desse povo lutador, em nome da dona Nessi, que me emociona, tá certo? Que me emociona com a sua história, porque foi ela que começou essa história em Pentecoste. Foi ela que foi para o quintal da casa da prefeita, junto lá, com lona, com os pedaços lá de pau, certo? Que chamou as pessoas do bairro, da 15 de novembro, para invadir essa área, ocupar essa área, porque justamente devido a essa demanda reprimida que tem na cidade de Pentecoste, no município todo de moradia. E aí, doutora Guaraci, os meninos que estão aqui também, todo mundo, vocês todos, eu acho que falta sobretudo política pública. Tá certo, Daniel? E Manuel, vocês têm um papel importante. Vocês têm que discutir a política municipal de habitação e interesse social no município de Pentecoste. Tá certo? Que é criar a política municipal, discutir as diretrizes, discutir como é que Pentecoste tem que estar com relação a essa política daqui no curto, no médio e no longo prazo. Quantas pessoas moram de forma indigna, quantas pessoas são de baixa renda e não têm casa para morar, certo? A questão do esgotamento sanitário, e tudo isso só se faz discutindo política pública, legislando sobre a política municipal de interesse social do nosso município, tá certo? E a partir daí, dentro da política, que não passa de diretrizes gerais, que os governos sucessivos têm que atender, porque é uma legislação, também trabalhar o sistema municipal de habitação de interesse social, que eu chamo do braço operacional da política, que é cuidar dos instrumentos de pactuação, de deliberação e de participação, e a doutora falou também dos conselhos, dos fóruns, das conferências, que aí é onde o povo se empodera, que aí é onde o povo faz o controle social da política. E sobretudo, e aí a Câmara tem um papel fundamental, Daniel. A Câmara tem um papel fundamental, Daniel, de cuidar dos instrumentos de gestão estratégica da política, que é discutir o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, o sistema de informação que cuida de fazer o Plano Local de Habitação e Interesse Social, que é só aí que nós vamos produzir dados sobre o município. Saber quantas pessoas moram em situação indigna, quem são essas pessoas, se é de baixa renda, como é que está a situação de todo esse interesse pela habitação que a gente tem.
certo? Sem plano, gente, local de habitação e interesse social, nós nunca, Daniel, vamos saber qual é a real demanda. E eu digo isso para vocês, toda a experiência que eu tenho, de há 2 anos de estar discutindo em Fortaleza, né, trabalhando já o resultado do plano local de habitação e interesse social em Fortaleza. Vou só dar um dado para vocês. Antes desse plano, tá, o IBGE, que trata de dados secundários, porque quem trata de dado primário é o município que tem o dever de colher, de fazer censo aqui na terra, tá certo? De saber das pessoas, quem são os seus munícipes, como é que moram as pessoas, como é que se alimentam as pessoas, como é que as pessoas produzem. Tá? Antes, dizia-se que 300 e poucas mil pessoas viviam em condições subnormais na cidade de Fortaleza. Quando nós vamos fazer o plano, Daniel, de habitação de interesse local, nós descobrimos que moram 1.077.000 pessoas na cidade de Fortaleza, em favelas, em conjuntos habitacionais precarizados pelo Estado, pelo próprio município, em cortiços e em habitação também de perigo e de risco. Certo? Então, por isso a importância, doutora, a senhora tem toda a razão de se organizar, de fazer esse plano local de habitação e interesse social. Aí nós vamos descobrir, Francilene, que na verdade nós não temos 300 não, nós temos talvez 4, 5 mil famílias ou mais, nos nossos 36 mil e poucos habitantes do município que vivem em condições muito ruins, gente, muito indignas. Tá certo? Então, eu quero parabenizar pela luta de vocês. Contem comigo. Daniel sabe que nós temos uma fundação da família da gente, a Fundação Joana Gomes, que pode e deve, tem o dever de voltar a atuar no Vale do Curu e, sobretudo, em Pentecoste. Tá certo? Porque nós podemos nos cadastrar, nós podemos ajudar a população e não é de forma assistencialista, não. Porque não contem comigo para ter forma assistencialista de atendimento. Certo? Vamos discutir política pública, certo? A Fundação pode ajudar e pode sim no governo. Quero dizer aos representantes do governo do Estado que é bom que vocês estejam aqui, mas é bom também que leve ao governador Camilo Santana o que está acontecendo aqui em Pentecoste. Tá certo? Do descaso da gestão do Partido dos Trabalhadores aqui, da forma como o povo está sendo tratado, tá certo? Da forma indigna que o nosso povo está sendo tratado. Então isso é bom que o governador saiba, é bom que o Aquiles Santana também saiba. Tá? E a palavra acolhimento é muito bonita, eu fico muito feliz que o governador tenha criado essa célula lá dentro do gabinete dele, mas é preciso também que as coisas cheguem lá no ouvido dele da forma que são. Tá certo? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu tenho uma frase quando a gente trabalha no planejamento que diz que o que é urgente é porque já era. Tá certo? Então o tema é planejamento. Então, aí a gente está sempre apagando a fogueira, né? Aí são 50 famílias, ninguém sabe se é 300, ninguém sabe se é 400, né? O que nós estamos fazendo agora é apagando a fogueira, tá certo? De gente que teve coragem de ir para a rua e gente que teve coragem de reclamar. Mas tem muita gente dentro de casa, tem muita gente que já desistiu da luta, porque não aguentou, doutor. Não aguentou a situação de estar dentro de um clube quente, tá certo? Que as pessoas estão cozinhando com carvão, tá certo? Porque eu fui lá e me pedi, inclusive, para arrumar um botijão de gás, tá? Porque as pessoas estão lá passando mal com o lanche que é mandado pela prefeitura. Então eu peço, gente, aqui, eu sei que está sendo gravado, que a Prefeitura Municipal de Pentecoste também traz as pessoas com carinho. E que o Ministério Público tome de conta desse termo de ajustamento de conduta, porque isso vai resolver de uma forma rápida, mais rápida, a situação dessas pessoas que tiveram coragem, né, de se indignar. Tá bem? Uma boa tarde a todos, boa sorte, gente. Conte com isso. Eu gostaria de agradecer, Luiz, as palavras, agradecer a presença, traz aqui para a questão uma experiência do município de Fortaleza, especialmente com respeito à questão do planejamento. Eu gostaria, inclusive, doutora Marcia, até até fazer justiça. Está tramitando na casa uma proposta para a criação dos conselhos municipais das cidades. Essa proposta provavelmente deve ser votada amanhã.